Me chamo Emanuele Rosilda Couto, sou graduanda do curso de Ciências Biológicas e hoje eu vou falar sobre a família Orquidácea, ou conhecida popularmente como as orquídeas. Bom, o que são as orquídeas? O que elas comem? Onde vivem ou como sobrevivem? Pra gente descobrir isso, vamos lá. O que elas são? Bom, são todas as plantas que compõem a família Orquidácea, pertencendo à ordem Asparagales. E é uma das maiores famílias de plantas existentes no mundo. Se não for uma das maiores entre todas elas, né? E o que elas comem? Bom, como a maioria das orquídeas são plantas epífitas, ou seja, elas sobrevivem sobre outras árvores, sobre troncos de outras árvores, elas se alimentam das substâncias decompostas que desabam dos arbustos e se depositam em suas raízes. E aonde vivem? Bom, existem 5 tipos de classificação que a gente pode classificar elas, que são epífitas, que vivem em árvores, terrestres, que vivem em materiais orgânicos, que sejam na terra, rupícolas ou litófitas, que vivem sobre pedras, saprófitas, que vivem no subsolo, porém não possuem clorofila, e humícolas, que vivem no subsolo e possuem a clorofila. Agora eu vou falar um pouquinho das características, em geral das características das orquídeas. Bom, todo mundo sabe que elas são admiradas em função à beleza em comum que as flores apresentam, porque algumas delas são adaptadas para polinização por insetos, ou seja, elas se transformam em um inseto para poder polinizar ela. Bom, cada espécie possui um formato e combinação de cores diferentes. A família, ela é considerada uma das maiores. Sim, isso é uma característica porque ela é sim considerada uma das maiores famílias existentes. Suas flores apresentam muitas e variadas formas de cores e tamanhos e são denominantes nas áreas tropicais. Ou seja, não existe orquídea na Antártica, onde é frio. E elas não são plantas parasitas, pois elas não sugam a seiva das árvores e lhe causam mal. Não, elas se alimentam da decomposição, como já foi dito. Aqui a gente vê as diferentes formas, as diferentes cores que uma orquídea pode ter. E aqui como ela se transforma em animais, em insetos, para que o inseto possa vir e polinizar a planta. Bom, vamos falar um pouco das folhas. A folha de uma orquídea representa uma das partes mais simples de identificar na planta. Elas são órgãos especializados na captação da luz e trocas gasosas com a atmosfera. Ou seja, ela faz isso para realizar a fotossíntese, transpiração e respiração da planta. Ou seja, a folha de uma orquídea é muito importante, porque além de realizar a fotossíntese, ela faz a transpiração e a respiração da sua folha. E devido ao grande número, a grande concentração de clorofila em suas células, as folhas possuem coloração intensas e seu tamanho muitas vezes avantajado, ou seja, muito grandes, fazendo que tenha uma superfície maior da sua captação de luz, ou seja, para ajudar mais a fazer o processo da fotossíntese. E como acontece a reprodução? Bom, a reprodução de uma orquídea é feita mais especificamente no ovário após a fecundação da flor. Quando acontece a reprodução, as pétalas secam, as pétalas elas vão secar e o estigma que fica no meio, ele vai se fechar. E desse modo tem o início de processo da formação de um fruto, que contém as sementes da flor. E é uma curiosidade que hoje o homem é um dos maiores agentes polinizadores no processo realizado artificialmente. Ou seja, ele contém o pólen para polinizar uma flor e obter um brotinho de uma orquídea. Pois é, né? Aqui a gente tem um mapa, vamos dizer, um mapa onde diz a pétala, onde fica a sépala, onde diz a pétala, aonde diz tudo. A antera, a polínia, a coluna, o estigma, o ovário, tudo, como eu posso dizer, não a ordem, mas como acontece a reprodução.
Aqui é uma coisa menor, mas são as partes da flor, né? Sépala dorsal, pétalas lateral, sépala lateral, labelo, coluna, rizoma, raízes, pseudobulbo, a flor e as folhas. E bom, a família Orquidácea, ela se caracteriza por possuir flores hermafroditas, ou seja, tanto homem quanto mulher, né, vamos dizer assim. Frequentemente, elas são zigomorfas e raramente assimétricas. São trímeras, ou seja, com 3 sépalas e 3 pétalas, sendo uma delas a oposta ao estame fértil. Então, ou seja, elas são zigomorfas. Ok, mas o que significa zigomorfa? Elas são plantas, como eu posso dizer, não iguais. Porque cada plantinha, né, cada coisinha tem um tipo dela. Então, frequentemente, não que ela seja sempre, mas frequentemente elas são zigomorfas. E eu vou dizer agora um pouco de umas curiosidades que eu achei sobre elas. Existe uma espécie de orquídea popularmente chamada orquídea fantasma. E é assim, a espécie é muito difícil de se encontrar e recebe esse nome pela sua cor pálida, ou seja, ela é muito branca e tem uma forma que se parece um espectro. É muito bonita, eu já mostro para vocês. Bom, para atrair os insetos polinizadores, a orquídea desenvolve órgãos reprodutivos coloridos, com forma que atraem a atenção desses seres. Igual aquela imagem que eu mostrei para você de macaquinho, de florzinha, dessas formas. Bom, a maior orquídea... e para atrair, né, ele faz essa cor de colorido, com formas, que é desta maneira que ela garante a sua sobrevivência e sua floração, perdão, e a sua floração. A maior orquídea, ela tem 6 metros, que é uma das maiores orquídeas encontradas até hoje. Ela está no Brasil, mas é no Brasil, lá nos estados de Minas Gerais e Bahia. E tem o nome de Epidendrum scalaris. Existe uma espécie com cheiro de chocolate. Sim, gente, existe uma espécie de orquídea que tem um cheiro de chocolate. Pelo menos é o que dizem, né? Que é uma das mais interessantes por despertar esse cheiro, né? Por despertar esse olfativo de chocolate. Ela tem uma fragrância semelhante ao chocolate. Não que seja chocolate, mas é semelhante. E tem cores acastanhadas, por isso que dizem que é de chocolate. E ela se denomina-se por Oncidium charbae, que é Street Fragrance. Street Fragrance. É isso aí, né? Que é muito bonita. E elas florescem no máximo 2 vezes no ano. Elas não estão sempre florescendo. Bom, aqui a gente tem a nossa orquídea fantasma. Ela tem o aspecto... como dizer, o aspecto pálido, né? Como elas se transformam para ocorrer a polinização nos bichinhos, né? Essa é a única foto que eu consegui achar da maior orquídea. Não tinha ela inteira, então eu tive que me contentar com essa. E aqui embaixo, essa aqui, é a orquídea com fragrância de chocolate. Muito legal, né? Bom, muito obrigada por ter assistido. Espero que você tenha gostado. E até a próxima!